Olá! Nessa análise de hoje, produzida pela Ford College, vamos mergulhar fundo no universo do desempenho de redes blockchain. Olha, na nossa lição anterior, chamada Coletando e Interpretando Performance Dada, a gente passou um bom tempo coletando e interpretando dados brutos. Mas, sejamos sinceros, ter uma montanha de números não significa muita coisa se a gente não souber o que construir com eles, né? Então, a ideia hoje é fazer essa transição. Sair daquela fase de só juntar os materiais brutos e passar a projetar um conjunto sólido de afirmações defensáveis. Vamos transformar esses números na verdadeira planta baixa que explica os diferenciais da Solana. Para guiar a nossa análise, dá uma olhada neste nosso diagrama de engenharia. É bem direto ao ponto. Primeiro, vamos de números a diferenciais, depois aplicamos as 5 lentes analíticas, partimos para analisar redes na prática, descobrimos como automatizar com código e, por fim, fechamos criando afirmações defensáveis. Vamos nessa! Então, começando logo pelo nosso primeiro passo, de números para diferenciais. O pulo do gato aqui é reconhecer que uma planilha lotada de métricas, tipo transações por segundo e tempos de bloco, é basicamente como uma pilha de tijolos soltos num canteiro de obras. Sem uma estrutura, bom, é só uma pilha. A gente precisa de um método organizado para empilhar esses tijolos e construir uma afirmação que realmente pare em pé. Isso ilustra perfeitamente o nosso primeiro grande conceito, a diferença entre a TPS sustentada e a TPS enrajada. A TPS enrajada, que é aquele pico, é literalmente como um corredor de 100 metros rasos. Ele dá aquele tiro incrível, alcança uma velocidade absurda, mas precisa de uma longa soneca depois de 10 segundos correndo. Já a TPS sustentada é o nosso maratonista, é a capacidade real de a rede manter um ritmo forte e constante de entrega, quilômetro após quilômetro, sem desabar. A prova visual disso está bem aqui. É só observar a lacuna entre a TPS mediana, que é o ritmo normal de operação, e a TPS do 95 percentil, que representa os momentos de pico. Um espaço bem estreitinho entre essas barras, isso prova que a cadeia sustenta o desempenho de forma constante. Agora, se essa lacuna fosse gigantesca, a gente saberia na hora que a rede só tem picos isolados, mas não aguenta o tranco do dia a dia. Avançando para as ferramentas práticas da nossa bancada, as 5 lentes analíticas. Essas são as 5 ferramentas que a gente vai usar para interpretar o design do protocolo e como a rede se comporta no mundo real. Temos o comportamento de vazão, a eficiência dos validadores, as características de latência, os trade-offs de recursos e, claro, a confiabilidade sob estresse. Basicamente, cada número daquela nossa planilha precisa passar por uma dessas lentes. Vamos dar um zoom rápido em uma delas, a eficiência dos validadores. Muita gente por aí acha que ter mais nós validadores significa automaticamente uma rede melhor, mas não é bem assim. A verdadeira engenharia está em como esses nós traduzem os seus recursos de hardware em trabalho efetivamente confirmado. Se uma rede tem uma vazão altíssima, mas os nós geram uma enxurrada de erros e reiniciam o tempo todo sob carga pesada, olha, isso não é eficiência, isso é fragilidade. E o mesmo raciocínio vale para a latência. Ter um tempo de bloco mediano baixinho é fantástico. Significa que as coisas são rápidas na maior parte do tempo. Mas o 99º percentil revela o verdadeiro cenário de pior caso. Se a média é ótima, mas essa cauda pesada sob estresse mostra que algumas transações demoram uma eternidade, é o usuário final que vai sentir a dor nos momentos de pico. É essa métrica que conta a verdade sobre a experiência de uso sob pressão. Certo, hora de tirar as ferramentas da caixa. Vamos para o nosso teste de estresse no mundo real, aplicando tudo isso em redes hipotéticas. Olhando para essa tabela comparativa, temos a cadeia A, a cadeia B e a cadeia C. Quero que a gente foque na cadeia B, que atua aqui como nosso análogo da Solana. Notem bem os números dela. Uma TPS mediana de 20.000, o que é altíssimo, um tempo de bloco bem baixo e praticamente nenhum problema grave com reinicialização de validadores. Então, como a gente pega essa linha da tabela e transforma num diferencial real? Exatamente assim. A gente aponta direto para a diferença enorme entre os 20.000 de TPS mediana e os 50.000 de TPS de pico no 95º percentil. Isso não é só um número jogado ao vento, é a prova mecânica absoluta de que a rede possui execução paralela e consegue puxar recursos extras quando é mais exigida. Mas e quando as coisas dão errado? Essa linha do tempo ilustra a confiabilidade sob estresse. Durante um pico extremo, a TPS pode sim cair. Mas olha a cadeia B. Ela sofre uma degradação suave, sem pânico, e se recupera em uns 5 minutos. Isso é um contraste absurdo com outras redes que simplesmente travam por completo, o que é quase como puxar da tomada aquele roteador que está lento na sua casa. Resiliência não quer dizer nunca falhar, tá? Significa degradar graciosamente e voltar ao normal rápido.
Agora, para o pessoal técnico que adora otimizar processos, vamos falar de automatizando com código, apresentando o Script Claim Generator. Ficar olhando linha por linha no Excel cansa demais, né? Por isso, a lógica desse script em Python é genial. Se a lacuna entre o pico e a mediana for maior que 50%, ele aponta comportamento de rajada. Se a cauda da latência for mais que o dobro da mediana, alerta de risco de latência. E mais de 5 reinicializações, bandeira de instabilidade na hora. A sacada aqui é reduzir a carga cognitiva e gerar afirmações precisas de forma totalmente automática a partir de dados brutos. Mas, com ou sem o uso de scripts, a gente chega à nossa inspeção final, o processo de criar afirmações defensáveis. A anatomia da afirmação perfeita segue 3 regrinhas estritas. Primeiro, a declaração clara do que está acontecendo. Segundo, a métrica específica e a janela de tempo que provam essa declaração. Sem a janela de tempo, o número fica totalmente sem contexto. E terceiro, e talvez o mais importante, a justificativa mecânica. É aqui que você explica como a arquitetura da rede resultou naqueles dados. E olha só como isso fica num exemplo definitivo e impecável. A Solana demonstra alta TPS sustentada. Essa é a nossa declaração. Mediana de 18K numa janela de 6 horas. Aqui temos a métrica e a janela, o que sugere que a execução paralela suporta vazão contínua. E eis a nossa justificativa mecânica. Viram só? É assim que a gente amarra os dados da tabela direto à mecânica do protocolo, sem brechas para contestações. O que nos deixa com esta reflexão final e super provocativa. Será que os seus dados estão contando a história completa, com vazão sustentada ao longo do tempo, ou estão apenas refletindo a glória passageira do pico de tráfego de um único dia? Fica o questionamento fundamental para a nossa próxima lição. Por hoje é só. Esta análise foi trazida até vocês pela Ford College. Para continuar aprofundando seus conhecimentos sobre o Web3 e performance de redes, não deixe de acessar o site ford.college. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.